manipulado. Você sabe qual é a diferença entre medicamento manipulado e o industrializado? Por isso eu convidei a Denise Martins Oliveira, que é farmacêutica, é a nossa parceira agora aqui, junto com a Imafar. Obrigada, Denise, pela sua presença aqui hoje. Existe uma dúvida, né? Às vezes as pessoas, até pela falta de informação, acabam cometendo erros. Qual é a principal diferença entre o medicamento manipulado e o industrializado? É exatamente o seguinte: o industrializado ele é feito em larga escala, ou seja, em grandes quantidades, para atender uma população de pessoas que necessitem daquele medicamento naquela dosagem, né? O medicamento manipulado, ele já é exatamente o oposto. Ele preconiza o uso do medicamento individualizado, ou seja, personalizado de acordo com a necessidade específica de cada paciente. Na dose exata, né? Por exemplo, atende pacientes especiais, por exemplo, diabético, que não, né, pode ter o consumo de açúcar, quer dizer, o alérgico, isso tudo está nessa fórmula. Exatamente. No caso do medicamento personalizado, ele individualiza a sua dose, ou seja, a dose medicamentosa adequada para aquele paciente, assim como ele também pode individualizar a forma farmacêutica. A gente chama de forma farmacêutica, é a forma do medicamento, né? Bom, por exemplo, essa conversa vai ser com o paciente médico, que vai dizer se prefere líquido, se prefere comprimido, a maneira como a pessoa quer consumir esse medicamento. No caso, a limitação muitas vezes é do próprio paciente, ou porque ele tem uma dificuldade de deglutição, ou porque ele tem uma resistência a ingerir determinados medicamentos em determinada forma farmacêutica. O médico pode então lançar mão, através da manipulação, numa forma farmacêutica que vai fazer ele aderir melhor ao tratamento, que vai ser mais fácil dele ser administrado. Então, tem diversas formas líquidas, xaropes, suspensões, no caso, óvulos, supositórios, balas, gomas, entendeu? Shakes, sachês, pós-efervescentes. Então, a fórmula medicamentosa é composta pelo médico, na dosagem que ele necessita, que o paciente precisa, e ele pode, então, lançar mão dessa forma farmacêutica de acordo com a necessidade dele, que vai mais adequar a rotina do paciente. Agora, tem dois benefícios em um, que eu acho que é muito interessante. Uma questão da redução de custo e também com relação a esses pacientes que precisam tomar vários medicamentos. E aí precisam colocar um do ladinho do outro lá na prateleira, né? E o risco, às vezes, até de fazer uma certa confusão. Ou superdosagem, né? Tomar duas vezes o mesmo medicamento. E no manipulado, você consegue colocar várias fórmulas numa só. Vários princípios ativos, princípios ativos drogas, em um único medicamento, né? Então, esse também é uma forma de você personalizar e facilitar a adesão do tratamento, porque eu acho que o grande segredo é esse: o paciente ele tem que ser tratado adequadamente, com a composição adequada, mas ele também tem que sentir fácil o seu uso do seu medicamento. Então, essa possibilidade de associar diversas drogas em um único produto também é uma forma de personalizar o medicamento, né? Então, o médico pode adequar a dose e ainda, além, associar mais de um princípio ativo, de acordo com a necessidade do paciente. E com isso reduz custo? Quer dizer, então, o valor normalmente, o medicamento manipulado, ele tem um custo-benefício interessante. Eu diria que, normalmente, a terapia medicamentosa, através do medicamento manipulado, é mais barato, normalmente. A gente fala normalmente porque existem algumas exceções, né? E essa junção é um facilitador até mesmo com relação ao custo. Quer dizer, isso é fundamental que o paciente tenha essa noção. Exato. Para ele ser bem tratado, além dele estar tomando medicamento adequado, ele tem que também tomar de forma adequada e ele tem que ser viável economicamente para o paciente. Né? Agora, tem uma outra questão até que ajuda muito também, que é a automedicação, que não pode acontecer e no manipulado muito menos. Quer dizer, então, não dá nem para o seu vizinho né, oferecer para você um comprimido, por exemplo, porque às vezes no medicamento desse vizinho tem outras substâncias importantes para ele. Né? É por isso que a gente fala
modo que o medicamento ele é personalizado. No rótulo vai conter o nome desse paciente, a composição que foi elaborada pelo prescritor, que pode ser um médico, um nutricionista ou outro profissional habilitado. E esse nome desse composto, digamos assim, né, é individual, ou seja, ele foi feito para aquela pessoa. Então, evita realmente que o paciente indique para o vizinho, indique para... Olha, aí o Beth de Bandeirantes está falando o seguinte, se o medicamento manipulado tem o mesmo efeito que o medicamento industrializado. Sim, espera-se do medicamento manipulado exatamente o mesmo efeito, desde que, obviamente, ele seja a mesma composição, né? Então, a limitação para se fazer um medicamento manipulado é que a farmácia tenha todos os componentes daquela formulação e que não exista nenhum impedimento do ponto de vista técnico daquela forma farmacêutica. Por exemplo, uma injeção, uma ampola de injetável. A farmácia de manipulação normalmente não trabalha com esse tipo de forma farmacêutica. Então, a limitação está relacionada a isso, a essa composição. Mas espera-se o mesmo efeito, com certeza. Denise, obrigada, tá? Por Obrigada ter vindo. a você, Parabéns Thaís. pelo trabalho da Imafar, que está completando quantos anos? 33 anos. 33 anos. Ali tem vários pontos da Grande Vitória, também Linhares? Linhares e Santa Teresa. Obrigada, tá? Obrigada por ter a você vindo. pela oportunidade. Mais sucesso, né? Obrigada.